Olá, amigos e amigas. Uma saudação muito especial para os irmãos do projeto Escola Sabatina 3.0 da Igreja Adventista do Sétimo Dia Fonseca, em Niterói, no Rio de Janeiro. Nesta semana estudamos o extraordinário capítulo de Daniel 9, que trata basicamente de dois grandes temas: a oração intercessória de Daniel em favor de seu povo e a profecia sobre o Messias. Eu gostaria de destacar alguns aspectos importantes deste capítulo, Daniel 9. Em primeiro lugar, quero destacar o estudo da Escritura e a oração de Daniel. Sabe que as pessoas escolhem diferentes maneiras para encontrar respostas para questões importantes a respeito da vida, a respeito do futuro. As pessoas podem ler o horóscopo, consultar a astrologia, podem envolver-se no ocultismo, no espiritismo, podem procurar explicações científicas, consultar amigos e especialistas, ou podem se voltar para Deus através da oração e o estudo da sua palavra. Daniel escolheu a melhor opção. Ele estudou a Escritura e orou. Na verdade, Daniel jejuou e orou por esclarecimento e entendimento vindos de Deus. Assim, ele pôde entender a profecia de Jeremias dos 70 anos e outros aspectos muito importantes. Em segundo lugar, eu quero destacar o pedido de perdão feito por Daniel. Quais pecados são mencionados? Alguns, por exemplo, apostasia do verdadeiro Deus, desobediência aos mandamentos de Deus, desobediência aos mensageiros de Deus, nenhuma confissão dos pecados e retorno em direção a Deus, negligência da verdade. Amigos e amigas, o pecado precisa ser levado a sério, porque suas consequências são inevitáveis. Observe que Daniel se inclui com o seu povo nesta oração. Embora ele não seja retratado na Escritura como uma pessoa desobediente ou como alguém que se afastou de Deus, entretanto, ele não se considera melhor que os outros. Ele sabe que todas as pessoas são pecadoras, todas as pessoas são dependentes da graça de Deus. Em terceiro lugar, amigos, eu quero destacar a grande ajuda do anjo Gabriel. O poderoso anjo Gabriel ajuda Daniel a entender o elemento tempo de Daniel 8,14, às 2.300 tardes e manhãs. Isso está nos versos 23 a 27 do capítulo 9. As 70 semanas são semanas de anos, ou seja, 490 anos. Elas se referem ao povo de Deus do passado, o fim da transgressão e do pecado, a expiação da iniquidade, o trazer da justiça eterna e a unção do lugar santíssimo se referem ao cumprimento do plano de salvação como trazido por Jesus no final das 70 semanas. O tempo do início dos 490 anos está ligado ao decreto para reconstruir Jerusalém. Houve 3 decretos, em 537 a.C., 520 a.C. e 457 a.C. Porém, o terceiro decreto, promulgado pelo rei Artaxerxes, foi o mais abrangente e garantiu aos judeus alguma espécie de autonomia. O ungido do verso 25, sem dúvida, é o Messias, Jesus. Ele apareceria depois de 7 mais 62 semanas, isto é, depois de 483 anos, no ano 27 da era cristã. Neste ano, Jesus foi batizado, ungido, e iniciou seu ministério público. Algum tempo depois das 69 semanas, o Messias morreria. O verso 27 provê informação adicional. O restante do verso se refere aos romanos e à destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era. No verso 27, entendemos que Jesus fortaleceria o concerto que Deus tinha estabelecido com seu povo.
Ele mesmo traria o novo concerto, mencionado em Hebreus 10, 16 e 17, que é uma continuação do velho concerto, da velha aliança. No meio da última semana, a 70ª semana, isto é, depois dos 3 anos e meio, o sistema sacrificial chegaria ao fim. A cortina do templo seria rasgada, Mateus 27, 51, e o sistema de prefiguração terminaria. A abominação da desolação aponta para a destruição de Jerusalém. Jesus menciona este fato em Mateus 24, 15 a 21. As 70 semanas, 490 anos, terminariam no ano 34 da nossa era. Neste tempo, Estevão morreria como o primeiro mártir cristão. Em quarto lugar, eu gostaria de falar da relação de Daniel 9 com Daniel 8. Os versos 21 a 23 estabelecem uma relação entre Daniel 9 e Daniel 8 com o elemento tempo, que não havia sido explicado em Daniel capítulo 8. Portanto, os 490 anos devem ser associados com os 2.300 anos, e isto de tal maneira que os 490 anos sejam uma parte dos 2.300 anos e que os 490 anos ajudem a estabelecer datas para os 2.300 anos. Isto somente é possível se as 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs tiverem o mesmo ponto de partida. Os 490 anos se estendem de 457 a.C. a 34 d.C. e os 2.300 anos de 457 a.C. a 1844 d.C. Iniciando em 1844 d.C., o santuário celestial seria vindicado e purificado. Jesus iniciaria a segunda fase de seu ministério sumo sacerdotal. Isto inclui uma obra especial de julgamento em favor dos santos, Daniel 7 e 8. Quando esse ministério chegar ao fim, Jesus virá novamente e estabelecerá seu reino. Queridos amigos e amigas, orar pode ser uma repetição de palavras sem significado, mas também pode ser uma maravilhosa conversão, pode ser um maravilhoso diálogo com um anjo enviado por Deus, como esta conversa que vemos em Daniel 9. Lembre, Deus e sua palavra são dignos de confiança. Sua palavra se cumpre de maneira surpreendente. Nós devemos confiar em Deus. Em oração, devemos nos voltar a Ele, pois Ele sempre nos ouve. Que Deus abençoe você no estudo da lição da Escola Sabatina, no estudo da sua palavra, da palavra de Deus.